Obrigado. Thales, com a palavra. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde às entidades de classe que estão participando do evento, a todos os titulares e interinos dos cartórios. Eu começo aqui a minha fala ratificando o que foi dito pelo nosso superintendente, doutor João Batista, e pela juíza doutora Sônia, que falando de compliance aqui, nós estamos vendo que tanto a Receita Federal quanto o Tribunal de Justiça têm o mesmo objetivo. Mas não só isso. Além de ter o mesmo objetivo, temos também a mesma forma, o mesmo modo de chegar lá, através do compliance, da orientação e da coordenação de todo esse trabalho. É nessa linha que nós vamos caminhar aqui. Mas antes de começar a trazer a apresentação, deixar bem claro que nós temos os cartórios como parceiros nossos. Através de emissão de CPF, atividades de CNPJ, declaração da DOI, sempre prestando informações quando nos são requisitados pelas fiscalizações. Então, os cartórios sempre foram nossos parceiros. Preparei aqui alguns links aqui para abertura, para falar para vocês que boa parte do que foi falado, o que vai ser falado aqui na apresentação, já está disponível no link lá no site da Receita Federal, que nós encaminhamos para vocês, e que vocês podem ter acesso e reler lá depois. Inclusive, esse link será sempre atualizado para que vocês tenham as informações mais práticas possíveis. Espera só um pouco. Deixa eu só explicar aqui. Nós iremos fazer agora para vocês uma apresentação de 30 minutos. Todo esse contexto do compliance. E depois disso, vamos abrir 30 minutos para perguntas. Ok, obrigado. Colegas, sou o Thales Vinícius, sou auditor fiscal aqui da Delegacia da Receita Federal. E essa política de conformidade que estamos aplicando com vocês já foi aplicada em boa parte do Brasil, de forma muito exitosa. Foi uma conquista muito grande da Receita Federal, junto com as entidades, junto com os TJ. Essa parceria existiu em todos os estados. E aqui, no Maranhão, tenho certeza que vai ser a mesma coisa. O objetivo da nossa apresentação será esse aqui: demonstrar de forma transparente a atuação da Receita Federal. Justamente, o doutor João Batista enfatizou muito essa parte da transparência, é o que nós estamos lidando com vocês agora. Elevar a moral tributária. Aqui, moral tributária está no sentido de buscar aquilo que traz ponto de vista ético, os princípios, os valores que movem o contribuinte e a entidade fiscal. Do lado do contribuinte, seria os seus sentimentos internos que o movem para cumprir suas obrigações tributárias, seja lá principais ou acessórias. Do lado do fisco, é transformar, fazer com que esse cumprimento de obrigação seja ocorrido de forma mais espontânea possível. Também temos o objetivo de promover a educação fiscal. Na educação fiscal, vamos abordar aqui a importância socioeconômica dos tributos. Reduzir os litígios. Não é interessante para ninguém ter litígio. Não é para o contribuinte, não é para o fisco e muito menos para a sociedade. Estimular a autorregularização. Vamos orientar vocês qual é a melhor forma de fazer isso. E isso, na verdade, é o somatório do que se chama de compliance, que é a conformidade. Entrando aqui na educação fiscal, começo com a frase de um doutor em direito tributário, Luciano Fouque, no seu livro Estado Fiscal e o Supremo Tribunal Federal. Ele diz: o Estado moderno é essencialmente um Estado financeiro, porque necessita de recursos públicos para realizar quaisquer atividades, inclusive a efetivação de direitos fundamentais. É por meio dos recursos públicos que o Estado pode cumprir os seus objetivos fundamentais, lá estabelecidos na Constituição. Todos vocês são operadores do direito e sabem bem deles. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades sociais e regionais. Para que isso seja cumprido, é necessário recurso público. E outra frase que temos aqui, do desembargador Leandro Paulsen, desembargador federal, diz: a cidadania
efetivamente uma via de mão dupla. Entende-se dever fundamental de pagar tributos como a outra face, ou contrapartida do caráter democrático e social do Estado, que assegura aos cidadãos direitos fundamentais. Nessa frase aqui, o que temos é justamente aquilo, de trazer a percepção da função socioeconômica do tributo. O objetivo é que as normas fiscais sejam transformadas, sejam internalizadas pela sociedade como normas morais. E dentro desse contexto, se destacam dois pontos: a sonegação e a corrupção. Ambas são crimes que prejudicam toda a sociedade. Na corrupção, o recurso chega no Estado, mas de forma sorrateira ele é desviado. Na sonegação, esse recurso sequer chega no Estado. Apesar de serem terminologias diferentes, o resultado é o mesmo: um dano para a sociedade, um dano para o Estado e um dano para a sociedade. Então, acaba mesmo que sendo dois lados de uma mesma moeda. Entrando no assunto do compliance, posso mostrar aqui para vocês que toda essa política falada sobre o compliance faz parte do nosso planejamento estratégico, desde nossos valores, onde tem respeito ao cidadão, integridade, lealdade, profissionalismo e transparência, passando pelos objetivos de processo, incentivar o cumprimento das obrigações tributárias e aduaneiras. O Dr. João Batista muito falou sobre cumprimento espontâneo. Esse é um dos nossos maiores objetivos aqui. Reduzir litígios com ênfase na prevenção, e tudo isso para garantir a arrecadação necessária ao Estado com eficiência e aprimoramento do sistema tributário. E o compliance tributário, o compliance, na verdade, é uma palavra que vem do inglês, que significa agir de acordo com. Que aí, no nosso caso, seria estar em conformidade com a legislação tributária vigente, estar em conformidade com os princípios gerais, com os princípios éticos e morais, e estar em conformidade com a boa-fé. No compliance, o objetivo maior é que haja o cumprimento espontâneo das obrigações, tanto tributária quanto acessória. E dentro dele se destaca muito a moral tributária, onde podemos falar que o não cumprimento das obrigações tributárias não deriva de um ânimo defraudatório, mas do desconhecimento e da complexidade da técnica liquidatória. Nós, da Receita Federal, temos plena consciência da complexidade que é o sistema tributário nacional. Lidar ali com a legislação municipal, estadual, federal, no caso de vocês, também as normas da Corregedoria, do TJ. Por isso, nós temos essa ciência de que a grande maioria dos contribuintes cumprem com suas obrigações, e aqueles que não conseguem, talvez seja por falta de informação. E aqui estamos nós para suprir essas informações, né? O cumprimento voluntário é a pedra angular das modernas administrações tributárias. Isso que estamos fazendo aqui já vem sendo feito há algum tempo nas administrações afora, aí nos países mais desenvolvidos. E eles chegaram na conclusão que é muito mais simples ter uma parceria com o contribuinte do que uma situação de conflito, porque nessa primeira, na parceria, todos os lados saem ganhando. E a administração tributária compete o dever de ajudar os contribuintes a compreender e cumprir com suas responsabilidades tributárias. E aqui é justamente aquilo que eu falei. Historicamente, existia uma percepção de conflito. O Dr. João Batista falou, quando havia uma operação da Receita, já vinha aquela percepção, aquela imagem negativa. Então, era algo mais ou menos como nós contra eles. E, atualmente, a política que nós queremos demonstrar para vocês é algo de cooperação, de transparência. Seria uma linha alinhada mais ou menos como nós com eles. Essa é a percepção que queremos que vocês tenham com a Receita Federal. Pela ótica do fisco, o compliance tributário, ele traz ênfase na transparência, ele oferece previsibilidade em troca de conformidade, abordagem baseada na avaliação de risco,
bom gerenciamento de processos internos, governança clara e forte. Já pela ótica do contribuinte, temos riscos fiscais devem ser evitados. Vamos mostrar ali na frente a pirâmide de conformidade, e que, conforme se cresce na pirâmide, aumenta também os riscos fiscais. Promove relacionamento amistoso e direto com a administração fazendária. Tributos são custos, mas também fazem parte da responsabilidade social do contribuinte, aquilo que falamos lá na educação fiscal. E ênfase na resolução rápida e eficaz de controvérsias, sempre tentando evitar o litígio. Em contrapartida, a ausência de conformidade pode trazer aplicação de sanção de natureza administrativa, no caso de vocês, no caso dos cartórios, uma sanção aplicada pela corregedoria, pode ter também uma sanção tributária e penal, através da representação fiscal para fins penais. Perdas financeiras, porque a multa aplicada é altíssima, pode chegar a ser até 200%, vamos falar sobre isso. Perdas e benefícios fiscais e dano para a reputação corporativa. Isso aqui são as consequências que pode ter uma ausência de conformidade tributária. E aqui também fica claro que a conformidade, a percepção, a aceitação da sociedade com o tributo é complementar a coercitividade do fisco. Se tiver uma aceitação grande da sociedade, essa ação de repressão, de coercitividade do fisco será baixa. No entanto, se tiver uma percepção e aceitação reduzida do tributo, essa coercitividade deverá ser alta. Então, todos são complementares. E aqui, eu peço uma especial atenção nessa pirâmide. Essa aqui é a pirâmide de conformidade. Boa parte do que falamos, ou que vamos falar para vocês, gira em torno disso. Do lado esquerdo, nós temos o contribuinte, com todos os seus aspectos que o afetam: econômico, sociológico, de negócio, psicológico, comercial, industrial. E do lado direito temos a pirâmide de conformidade, onde, na base, é o que nós sabemos que é a grande maioria, são contribuintes que estão dispostos a fazer. E aí, cabe à Receita Federal simplificar o processo. Deixa eu pegar aqui uma caneta, um laser, para ficar mais fácil para vocês. Aqui, na base, a grande maioria dos contribuintes que estão dispostos a fazer. E aí, cabe à Receita Federal simplificar esse processo. Subindo mais um pouco, temos aqueles contribuintes que tentam, mas nem sempre conseguem. Aí, cabe à Receita Federal ajudar a cumprir. É o que nós estamos fazendo aqui. Subindo mais na pirâmide, já afunilando aqui ela, afinando essa pirâmide, temos aqueles contribuintes que não desejam cumprir. E aí cabe à Receita Federal dissuadir ao detectar, demonstrar que existem inconsistências e mostrar para o contribuinte. E por último, a ponta da pirâmide são contribuintes que decidiram não cumprir com as obrigações tributárias principais e acessórias. E aí cabe à Receita Federal utilizar toda a força da lei. É o que nós chamamos de enforcement. Nessa força da lei, pode estar incluso aí representação fiscal, multa que pode chegar até 200%. Por isso que do lado esquerdo aqui, do lado direito, temos aqui níveis dos custos de conformidade. O contribuinte que está aqui na ponta, o nível do custo de conformidade é altíssimo, justamente por conta dos encargos que ele pode sofrer. No entanto, quem opta por ficar embaixo, na base da pirâmide, tem um custo baixíssimo, comparado a quem está lá. E nosso objetivo é aqui, nessa seta, empurrar todos para baixo. Que todos se autorregularizem, que todos venham aqui para baixo. Falando aqui do cruzamento das informações, no caso específico dos cartórios, espera só um pouco, deixa eu só ver se tem uma mensagem. Tem alguma mensagem para eu ler aqui, Camila? Ok.
Caiu em apresentação, não foi? Ou tá ok? Tá ok? Beleza. O cruzamento de informações que fizemos, no caso específico dessa política de conformidade, foi referente à declaração de imposto de renda pessoa física prestada pelos cartórios, a declaração que os cartórios forneceram ao CNJ e também ao TJ Maranhão. A partir dela, nós identificamos que existem inconsistências relativas ao valor da receita declarada. E deixamos claro aquilo que foi falado lá pelo Dr. João Batista, que nós convidamos todos os cartorários, titulares interinos, não só aqueles que teriam possíveis inconsistências, justamente porque, como o objetivo é conformidade, é que todos fiquem padronizados e alinhados com a legislação, foram todos convidados. Além dessa possível inconsistência na receita, também verificamos, através de mineração de dados, que existe inconsistência sobre a despesa declarada no livro caixa, sobre a dedução. Nós conseguimos fazer, através de mineração de dados, um balanceamento de níveis de como estão no âmbito nacional, no âmbito regional, no âmbito estadual, o livro caixa. Por isso, conseguimos descobrir facilmente as discrepâncias em relação ao livro caixa. Além disso, temos como recurso o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, o E-Financeira, temos acesso aos dados financeiros do contribuinte, claro que seguindo todas as normas legislativas sobre isso, e também temos o grafos de relacionamento, que além de encontrar essas possíveis irregularidades do contribuinte, conseguimos alcançar todas as pessoas relacionadas com ela. Então, a gama de informações que a Receita Federal tem é muito grande, mas estamos trazendo para vocês a transparência disso. Vamos falar aqui um pouco sobre as sanções administrativas. Como eu falei, no caso de uma abertura de fiscalização, o contribuinte pode sofrer penalidades, multas de ofício, que, em regra, são de 75%, além de multa isolada, de 50%, podendo chegar aí a 125%. Mas, caso o auditor fiscal, no ato da fiscalização, perceba que houve dolo na sua declaração, essa multa de ofício de 75% pode chegar a 150%. Somando com os 50% da multa isolada, o contribuinte, a ele pode ser imputado uma multa de 200%. Para vocês terem ideia essa ação de conformidade que foi aplicada Brasil afora, a grande maioria optou por se autorregularizar. Mas aqueles que optaram por não fazerem isso, sofreram a fiscalização, e nessas fiscalizações, quase todas, o auditor percebeu que havia dolo. Então, foi aplicado multa de 200%. Além dessa multa de 200%, existe também a representação fiscal para fins penais, onde o auditor fiscal é obrigado a encaminhar um processo para o Ministério Público com possíveis cometimentos de crimes tributários. E essa informação, após enviada para o Ministério Público, se tornou também uma informação pública, que consta no site da Receita. Lá no site, também é obrigado a demonstrar isso, lá consta que o CPF ou CNPJ, o nome do contribuinte, além da data que foi inscrito numa representação fiscal para fins penais e o possível ilícito penal. Então, além da penalidade pecuniária, também tem o fato da imagem e a penalidade penal aqui, que pode ser encaminhado pelo Ministério Público. Fora essas penalidades tributárias e administrativas, existem também as penalidades dadas pela Lei 8.935, que trata dos cartórios. Como diz aqui no artigo 30, são deveres dos notários e dos oficiais de registro proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. E no artigo 31, são infrações disciplinares que sujeitam os notários
os notários e os oficiais de registro a penalidades previstas nessa lei. O descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no item 30, no artigo 30. No artigo 32 consta: estão sujeitos pelas infrações que praticarem, assegurando amplo direito de defesa, as seguintes penas: repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogáveis por mais 30, e perda da delegação. Nesse último ponto, perda da delegação, nós sentimos na obrigação de informar o que aconteceu no estado de São Paulo. Lá teve uma decisão que vou ler aqui trechos dela para vocês, que disse: a conduta, prática de infração administrativa, consistente em lançar no livro da unidade vários recibos de prestação de serviço que não possuem valor fiscal, empréstimos bancários e juros bancários com despesas dedutíveis, como despesa dedutível, despesas que não possuíam notas fiscais nas pastas pertinentes. Além disso, teria restado comprovada a falta de pagamento de tributos e repasse que totalizariam 7.800.000. Por fim, a decisão que foi dada lá pela Corregedoria de São Paulo concluiu assim: sonegação perpetrada por registrador ou tabelião é prática que revela apreço nenhum pela coisa pública, inadmissível despreocupação com o erário e desprezo pela coletividade. E conclui: perda da delegação como única sanção cabível à hipótese. Nós nos sentimos na obrigação de mostrar isso para vocês, porque, da mesma forma que devemos encaminhar uma representação fiscal para fins penais ao Ministério Público, nós também temos o dever de encaminhar possíveis inconsistências, possíveis crimes tributários para a Corregedoria do TJ do Maranhão. Então, é interessante que tenham ciência disso. Agora vamos passar para uma outra parte da apresentação, que ela é a mais prática, ligada mesmo à autorregularização. No decorrer desses trabalhos todos que fizemos pelo Brasil afora, nós identificamos alguns erros comuns. E aqui estamos falando de erros mesmo, coisa que o contribuinte às vezes faz por não conhecer a legislação. Então, estamos aqui para explicar esses pontos. O primeiro é a opção sobre a declaração simplificada ou completa. Isso é uma opção que cabe simplesmente ao contribuinte, se é simplificada ou completa, mas a nós também devemos informar as consequências de cada um. A alteração de simplificada para completa, ou de completa para simplificada, a opção dessa é irretratável. Depois do prazo de envio da declaração, essa opção não pode mais ser alterada. E o que acontece que a gente viu na prática, que às vezes o cartório que declarava como simplificada, quando percebeu que precisava retificar sua declaração, ele só podia retificar em relação à receita, porque a simplificada não dá direito à dedução do livro caixa. Então, é importante que vocês vejam se realmente a declaração de vocês, a melhor opção para vocês é a simplificada, para evitar esse problema. Claro que só vocês vão poder saber isso, mas vejam com atenção se a simplificada cabe mais do que a completa. Regra geral, pelo que nós vimos, os cartórios optam mais pela completa. Outro problema que vimos é que a receita dos cartórios devem ser declarados como rendimentos de pessoa física, exceto ressarcimentos por atos gratuitos. Vou explicar melhor. Alguns cartórios que nós vimos, eles, como boa parte dos cartórios possuem CNPJ, então ele cadastrava toda a receita do cartório recebida para PJ e a PJ pagava para a pessoa física como dividendos isentos. E isso não está correto. A legislação fala que toda atividade ligada ao cartório é recebida como pessoa física. Então, você tem que declarar sua declaração de pessoa física e declarar o recebimento dela, exceto o ressarcimento por atos gratuitos.
que aí vocês irão colocar como recebimento de CNPJ, dependendo do caso, às vezes esse CNPJ que paga para vocês o ato gratuito é o próprio fundo ou o próprio Tribunal de Justiça. E eles vão informar através de DIF, o cartório ou o Tribunal de Justiça ou o fundo vai informar através de DIF que pagou tantos para vocês a título de ressarcimento de atos gratuitos. Por isso, não deixem de declarar, porque como haverá DIF, terá o batimento automático disso aí. Recebimento como receita pessoa física, atos gratuitos como pessoa jurídica. Continuando aqui, é importante falar da necessidade de recolhimento mensal sobre o carnê-leão. O que acontece, nós vimos que às vezes o cartório, ele chega no final do ano, faz a declaração devido, o que teve de receita e o que teve de despesa. E lá paga o tributo. Só que ele não fez a arrecadação mensal do carnê-leão. Nesse caso, caso o contribuinte venha a sofrer alguma abertura de fiscalização, ele pode ser penalizado, porque não cumpriu a obrigação acessória e principal mês a mês. Para vocês, o custo é o mesmo, cumprir essa obrigação mês a mês, porque no final do ano, para quem já está pagando correto ali no final do ano, não vai mudar nada em relação a valores. Mas em relação à receita, a cumprimento de obrigações tributárias em principais, sim. Então, é importante que mês a mês seja declarado e recolhido o valor do carnê-leão, ok? E aqui é outro ponto que é muito interessante para todos os titulares e interinos ligados ao cartório. A opção pelo domicílio tributário. Praticamente todos vocês possuem o certificado digital. E de um tempo para cá, com esses problemas da pandemia, os Correios vêm tendo dificuldade na entrega de algumas correspondências nossas. E no Maranhão esse problema está sendo até um pouco mais forte do que nos outros estados. Por isso, a melhor opção que vocês podem ter é aderir ao domicílio tributário eletrônico. Com ela, a comunicação com a Receita Federal é direta, não precisando de correspondência dos Correios. Inclusive, vocês apresentam documentação de forma direta e recebem de forma direta. Isso evita qualquer possibilidade de que essa comunicação seja extraviada, vocês não recebam, ou vocês não consigam prestar informação adequada para a gente. O melhor caminho é esse. Por isso, recomendo que, a partir de agora, vocês façam adesão à opção do domicílio tributário eletrônico. Se não souberem, falem com os contadores, falem com o advogado. É bem simples. Entra lá no ECAC com certificado digital e clica nessa opção que está aqui ticado para vocês. E aqui um ponto bem importante. Recomendamos fortemente que sejam revistas as despesas escrituradas no livro caixa, adequando as deduções nos termos em que prevista na legislação de regência. Aquilo que falei sobre a mineração de dados, nós conseguimos ver, por mineração de dados, onde há discrepância de dedução de livro caixa. E outro ponto, recomendamos fortemente que seja verificado o valor das receitas oferecidas à tributação. Nós não estamos dizendo que vocês devem retificar a declaração. Nós estamos dizendo que vocês devem analisar e confirmar se estão de acordo com a legislação. E aí sim fazerem a retificada, a autorregularização. Mas deixando claro que retificar não é o mesmo que autorregularizar. Nós tivemos casos aí espalhados pelo Brasil de cartórios que precisaram dobrar a receita, mas em contrapartida também dobraram a dedução no livro caixa. E aí retificou, mas não se autorregularizou. E nesse caso foi aberta fiscalização para esses cartórios e foram penalizados com multa de 200%, representação fiscal para fins penais e tudo aquilo que comentei anteriormente. Então, a importância aqui é que retifiquem, mas se autorregularizando, ok? Seguindo já próximo da conclusão, a orientação que damos é o seguinte: a receita deve ser declarada com base na arrecadação dos emolumentos. Fundos por dentro
podem ser utilizados como dedução no livro caixa. Estamos destacando isso justamente porque sabemos que existem aqueles fundos que são cobrados por fora, ou seja, que quem arca de fato com ele é o cliente do serviço do cartório e não o próprio cartório. No caso do Maranhão, nós sabemos, por exemplo, o FEG, ele é por dentro, então ele pode ser deduzido do livro caixa. Agora, por exemplo, o fundo destinado ao Ministério Público, o fundo destinado à Defensoria Pública, ela é por fora. Então, ele não pode ser deduzido. Agora, o importante nesse caso é que a matemática fez. Nós sabemos que, por conta da contabilidade de cada cartório, às vezes ele declara tudo como receita. Nesse caso, claro, se ele declarou tudo como receita, todos os fundos, ele pode deduzir. A matemática fecha dessa forma. O que não pode é o cartório não declara como receita alguns fundos, mas declara como dedução. Uma dedução que, de fato, não foi arcada. Por isso, nós orientamos que sigam a seguinte linha. A arrecadação dos emolumentos podemos ser deduzido apenas os fundos por dentro. Ok? E aqui temos que os créditos tributários gerados podem ser parcelados. Isso é, aqueles cartórios que precisarem fazer a autorregularização e a retificação podem parcelar isso de forma fácil dentro do próprio site. É algo bem simples lá para vocês. Além disso, estamos disponibilizando, como falei isso na apresentação, o link no site da Receita para vocês acompanharem lá. Vocês vão postar dúvidas aqui. Boa parte dessas dúvidas talvez vá lá para o perguntas e respostas que estamos fazendo no link para ajudar e complementar essa orientação para vocês. E ele sempre vai estar sendo atualizado. Parte do que falei aqui já está lá e as dúvidas que forem surgindo podem ir para lá. E se tiverem dúvidas que não forem sanadas por e-mail, que nós disponibilizamos para vocês, nossa caixa corporativa, pelo site da Receita, através do link, vocês podem formalizar uma solução de consulta seguindo essa IN aqui, da RFB, número 1396, de 2013. E aqui, já caminhando para o encerramento, eu trago um ponto de atenção para vocês. A partir de 16 de janeiro de 2021, faremos novo cotejamento das informações que dispomos com as constantes nas declarações de imposto de renda à pessoa física. Ou seja, vocês, hoje é dia 10, vocês têm até o dia 15 de janeiro para fazer a autorregularização, caso julguem necessário. Aqui estamos falando de pouco mais de 2 meses para vocês fazerem essa autorregularização, caso necessário. Depois disso, vamos fazer um novo levantamento e abrir fiscalizações. Com o penúltimo slide, eu trago aqui a pirâmide de conformidade. E lembrando para vocês que está na base é um custo muito menor. Já está aqui na ponta, utilizando a força da lei, temos auto de infração, com multas que podem chegar a 200%, representação fiscal para fins penais e representação perante o Tribunal de Justiça do Maranhão. Desculpa, pessoal. A vontade de espirrar aqui. A importância dessa ação de conformidade é justamente empurrar todos para a base da pirâmide, e que isso não ocorra. Estamos exibindo apenas para deixar claro que o objetivo é empurrar todos para a base da pirâmide. E encerra aqui a apresentação com uma frase tirada da Cartilha de Educação Fiscal do site da Receita Federal, que diz o seguinte: acreditamos que uma administração tributária será capaz de atingir a sua plenitude quando a qualidade de seus controles, a eficiência de seus processos e o amadurecimento da sociedade reduzirem a necessidade de ações coercitivas, permitindo-lhe voltar seus esforços para ações preventivas e educativas. E é justamente isso que estamos fazendo com vocês. Nos reunimos com as entidades de classe, pedindo o apoio delas, já tirando algumas dúvidas, nos reunimos com o Tribunal de Justiça
para receber a orientação deles, trocar informação com eles, e agora estamos nos reunindo com vocês. É algo preventivo, educativo, é o compliance tributário. E obrigado a atenção, pessoal. Vou passar a palavra agora para o delegado, doutor Roosevelt. Vou encerrar aqui a apresentação. Só um minuto.